O inverno em Buenos Aires não era apenas uma estação, era um estado de espírito que envolvia as ruas de paralelepípedos de San Telmo com uma névoa persistente e o aroma onipresente de café torrado e asfalto úmido. Martina caminhava apressada, o som de seus saltos batendo contra o chão ecoando como um metrônomo apressado. Sob o braço, ela carregava a caixa de seu violino, um instrumento que era tanto sua voz quanto seu refúgio. Para Martina, a música não era uma escolha, mas uma herança genética de uma cidade que respira tango e melancolia. Felipe a esperava na esquina da Calle Defensa, encostado em um poste de luz antigo, a silhueta emoldurada pelo brilho alaranjado das luminárias de ferro fundido. Ele era a personificação da estabilidade. Arquiteto de renome, Felipe via o mundo em linhas retas, ângulos precisos e fundações sólidas. Ele amava Martina com a mesma dedicação com que desenhava seus projetos, com paciência, cuidado e uma visão de futuro que nunca vacilava. Você está atrasada 5 minutos, Martina. Eu quase comecei a acreditar que o vento de Buenos Aires tinha te levado para longe de mim. Ele sorriu, um sorriso que sempre alcançava seus olhos e dissipava qualquer sombra de preocupação que Martina pudesse carregar. Ele se aproximou e envolveu o pescoço dela com um cachecol de lã grossa que ele mesmo havia trazido, prevendo o frio da noite. O ensaio no Teatro Colón se estendeu mais do que o esperado. O maestro está obcecado com a transição do segundo ato. Ele diz que falta dor na nossa execução. Dor? Como alguém pode pedir mais dor a uma portenha? Nós já nascemos com o coração em Lá menor. Mas hoje, eu quero que você esqueça a dor. Tenho uma surpresa para o nosso jantar de noivado. Martina sorriu de volta, mas havia uma pequena hesitação em seu olhar que Felipe, em sua confiança arquitetônica, não percebeu. Eles caminharam de braços dados até um pequeno restaurante escondido, onde as velas derretiam sobre garrafas de vinho vazias e o som de um bandoneon chorava suavemente ao fundo. Era o cenário perfeito para um homem que planejava cada detalhe de uma vida perfeita. No entanto, o destino, aquele mestre supremo do dorama e das tragédias urbanas, já havia colocado as peças em movimento no tabuleiro de xadrez de Buenos Aires. Enquanto entravam no restaurante, a porta rangeu e um homem sentado ao balcão virou o rosto. O tempo pareceu parar. O som do bandoneon tornou-se um ruído branco e distante. O mundo de Martina, aquela estrutura sólida que Felipe vinha construindo há 3 anos, tremeu violentamente. Lá estava Julián. Julián era o oposto de Felipe. Ele era o rascunho inacabado, a nota dissonante, o primeiro amor que Martina acreditava ter enterrado sob camadas de maturidade e silêncio. Ele havia partido 5 anos atrás, sem um adeus formal, deixando apenas uma carta molhada pela chuva e um vazio que Martina levou anos para preencher com a presença segura de Felipe. Julián, agora um cirurgião de renome que voltava de missões humanitárias na África, parecia carregar o peso do mundo em seus ombros largos. Martina. O nome dela saiu dos lábios dele como uma prece ou uma maldição. Felipe sentiu a tensão imediata, a eletricidade estática que subitamente carregou o ar entre os três. Ele olhou de Martina para o estranho e, pela primeira vez, sentiu que a fundação de sua vida não era tão sólida quanto imaginava. Martina, você conhece este senhor? Felipe, este é Julián. Um velho amigo de infância. Julián, este é Felipe, meu noivo. A palavra noivo pareceu uma bofetada no rosto de Julián. Ele apertou o copo de uísque com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. O encontro, que deveria ser fortuito, carregava o peso de 1000 conversas não ditas e 1000 promessas quebradas. Prazer em conhecê-lo, Felipe. Martina sempre teve um gosto impecável para estruturas. O tom de Julián era carregado de uma ironia amarga que apenas Martina conseguia decifrar. O jantar de noivado prosseguiu, mas o fantasma de Julián pairava sobre a mesa, mesmo que ele estivesse sentado a metros de distância. Nos dias que se seguiram, Buenos Aires tornou-se pequena demais para os três. Martina tentava se concentrar em seu casamento, nos convites de papel texturizado e na escolha das flores para o altar da Basílica del Santíssimo Sacramento, mas sua mente sempre voltava para o encontro no restaurante. O destino, implacável, forçou um novo encontro. Uma tarde de chuva torrencial em Palermo,
Martina buscava abrigo sob a marquise de uma livraria antiga quando Julian apareceu, como se tivesse surgido da própria névoa. Você não pode fugir para sempre, Martina. A cidade é feita de memórias, e cada esquina desta rua grita o seu nome para mim. Você não tem o direito de aparecer assim, Julian. Você foi embora. Você escolheu a sua carreira, a sua sede de salvar o mundo, e me deixou para trás para catar os pedaços. Felipe me ajudou a reconstruir tudo. Eu fui embora para me tornar o homem que você merecia. Eu não tinha nada para te oferecer naquela época, apenas sonhos e um violino quebrado. Agora eu voltei. E eu sei que você ainda sente. Eu vejo isso no jeito que você segura esse arco, eu ouço isso na sua música. Há um vazio que ele não consegue preencher. Felipe me ama. Ele me dá paz. Ele me dá um lar. Paz é o que você busca quando está cansada de viver, Martina. Você é fogo. Você é a tempestade que cai sobre o Rio da Prata. Você não foi feita para a paz de um projeto de arquitetura. Ele se aproximou, e o cheiro dele, uma mistura de antisséptico e tabaco, invadiu os sentidos de Martina, despertando lembranças que ela jurou esquecer. Por um momento, a chuva ao redor deles parecia ser a única coisa real no mundo. Ele a beijou. Foi um beijo de desespero, de anos de saudade acumulada e de uma dor que nenhum de dois conseguia expressar em palavras. Martina se entregou por um segundo, o violino quase caindo de suas mãos, antes de empurrá-lo com toda a força que lhe restava. Nunca mais faça isso. Eu vou me casar com o Felipe. O meu futuro é com ele. Ela correu pela chuva, as lágrimas se misturando à água fria que lavava seu rosto. Mas o coração de Martina agora era um campo de batalha. Felipe, embora não soubesse do beijo, sentia o distanciamento dela. Ele começou a notar as partituras deixadas de lado, as olheiras profundas e o silêncio que se instalava entre eles durante os jantares. Felipe, em um gesto de amor desesperado, decidiu confrontar o passado que ele via assombrar os olhos da noiva. Ele descobriu onde Julian trabalhava e foi ao hospital. Os dois homens se enfrentaram em um corredor estéril e iluminado por lâmpadas fluorescentes que zumbiam como insetos. Eu sei quem você é para ela. Eu vi o jeito que ela mudou desde que você voltou. Eu passei anos construindo um santuário para Martina, para que ela nunca mais tivesse que chorar. Quem é você para destruir isso? Eu sou a verdade que você tenta esconder sob esses seus prédios bonitos, Felipe. Você pode dar a ela um teto, mas eu sou o céu que ela quer alcançar. Você a abandonou. Eu estava lá quando ela não conseguia nem tocar uma nota sequer. Eu a trouxe de volta à vida. Talvez você a tenha trazido de volta à vida, mas eu sou a razão pela qual ela quer viver. A tensão entre os dois era palpável, mas foi interrompida pelo som agudo de um bip de emergência. Julian foi chamado para uma cirurgia urgente. Felipe ficou sozinho no corredor, sentindo pela primeira vez que o controle que ele tanto prezava estava escapando por entre seus dedos como areia fina. As semanas passaram e o dia do casamento se aproximava. Buenos Aires estava sob um alerta de tempestade severa. Martina estava em seu camarim no Teatro Colón, preparando-se para o concerto mais importante de sua carreira. Felipe estava na plateia, na primeira fila, tentando se convencer de que tudo ficaria bem assim que os anéis fossem trocados. Julian, incapaz de ficar longe, estava nos fundos, nas sombras do teatro, observando a mulher que ele amava se preparar para se entregar a outro. No meio do concerto, durante o solo de Martina, um som ensurdecedor abafou a orquestra. Um transformador próximo ao teatro explodiu devido à tempestade, e um incêndio começou na fiação antiga do prédio. O pânico se espalhou instantaneamente. As luzes se apagaram e a fumaça começou a serpentear pelas cortinas de veludo vermelho. Na escuridão e no caos, dois homens tinham apenas um pensamento: Martina. Felipe, conhecendo a estrutura do prédio, correu em direção ao palco, tentando guiar as pessoas para as saídas de emergência enquanto gritava o nome dela. Julian, acostumado a agir sob pressão extrema em zonas de guerra e hospitais lotados, mergulhou na fumaça com uma determinação fria. No meio dos escombros que começavam a cair, Felipe encontrou Martina. Ela estava caída, atingida por um pedaço do lustre que se soltara. Sua perna estava presa, e ela estava inconsciente. Felipe tentou erguer o metal pesado, mas sua força física não era suficiente.
Foi quando Julian apareceu. Saia daqui, Felipe. Eu sou médico, eu sei como movê-la sem causar mais danos. Não vou deixá-la. Ajude-me a levantar isso. Juntos, o arquiteto e o cirurgião, os dois polos opostos da vida de Martina, uniram forças para libertá-la. Eles a carregaram para fora do teatro em chamas, enquanto as sirenes dos bombeiros cortavam a noite de Buenos Aires. Na ambulância, a caminho do hospital, Martina recobrou a consciência. Ela olhou para Felipe, cujas mãos estavam queimadas e sangrando de tanto tentar protegê-la. Depois olhou para Julian, cujas roupas estavam cobertas de cinzas e cujo olhar carregava uma promessa de cura. O hospital estava um caos. Martina foi levada para a área de trauma. As notícias, porém, eram devastadoras. O impacto do lustre causara uma lesão nervosa severa em seu braço esquerdo. Para qualquer outra pessoa, seria uma recuperação longa. Para uma violinista do nível de Martina, era o fim de uma carreira. Dias depois, no quarto do hospital com vista para o cemitério da Recoleta, o silêncio era mais pesado do que qualquer música triste. Julian entrou no quarto. Ele trazia consigo um prontuário e uma expressão de quem carrega uma sentença de morte. Martina, há uma cirurgia experimental. Eu sou um dos poucos que sabe como realizá-la. Ela pode devolver a sensibilidade e o movimento ao seu braço. Mas há um risco altíssimo. Se falhar, você pode perder o movimento da mão permanentemente, para qualquer tarefa simples. E se eu não fizer? Você nunca mais tocará violino. Mas terá uma vida normal. Felipe entrou no quarto logo em seguida. Ele ouviu a proposta. Ele olhou para as mãos de Martina, as mãos que ele tantas vezes beijara e que agora repousavam inertes sobre os lençóis brancos. Não faça isso, Martina. Eu não me importo se você nunca mais tocar. Eu amo você, não a sua música. Eu posso cuidar de você. Podemos ter aquela vida que planejamos, a casa em Tigre, a paz que você merece. Não arrisque tudo por uma chance mínima. Martina, você é a música. Sem ela, você será apenas uma sombra do que é. Eu posso te devolver a sua alma, mas preciso que você confie em mim, não como o homem que te deixou, mas como o cirurgião que sabe do que você é feita. Martina olhou para os dois. Felipe oferecia a segurança, o amor incondicional, a vida sem riscos e sem dor, mas também sem a paixão que a definia. Julian oferecia o abismo, a chance de recuperar sua essência através de um risco mortal, a paixão que sempre vinha acompanhada de perigo. A escolha não era apenas entre dois homens, era entre quem ela era e quem ela poderia se tornar para ser feliz. Felipe, você me deu raízes quando eu mais precisei. Mas Julian conhece as minhas asas. Mesmo que elas estejam quebradas. Martina, por favor. Se algo der errado nessa cirurgia, eu não vou conseguir suportar ver você sofrer mais. Eu prefiro que você seja minha e esteja segura, do que livre e destruída. Esse é o problema, Felipe. Você quer me possuir para me proteger. Julian quer me libertar, mesmo que isso signifique me perder para o fracasso. A decisão de Martina foi tomada naquela tarde cinzenta. Ela escolheu a cirurgia. Ela escolheu o risco. Ela escolheu confiar sua vida e sua alma às mãos de Julian, o homem que a quebrara no passado. Felipe, incapaz de aceitar que Martina preferia a incerteza dolorosa de Julian à sua segurança devotada, retirou-se. Ele deixou o anel de noivado na mesa de cabeceira e saiu do hospital, desaparecendo nas ruas de Buenos Aires que ele mesmo ajudara a projetar, mas onde não encontrava mais lugar. A cirurgia durou 10 horas. Julian operou com uma precisão sobre-humana, cada movimento uma declaração de amor e arrependimento. No entanto, o destino, em sua reviravolta final e devastadora, tinha outros planos. Durante o procedimento, houve uma complicação anestésica rara. Julian conseguiu salvar o braço de Martina. Ele realizou um milagre técnico. Mas o coração dela, já tão castigado pelas emoções conflitantes e pelo estresse do acidente, não resistiu à recuperação. Martina nunca acordou da anestesia. Meses depois, Julian caminhava sozinho pela Plaza de Maio. Ele não operava mais. Suas mãos, que realizaram a cirurgia perfeita, agora tremiam ao segurar um cigarro. Ele recuperara a música de Martina, mas perdera a mulher. Ele a libertara da deficiência, apenas para entregá-la à eternidade.
Do outro lado da praça, ele viu Felipe. O arquiteto parecia mais velho, os ombros curvados sob um casaco pesado. Eles se olharam de longe. Não havia ódio, apenas uma devastação compartilhada que nenhuma palavra poderia mitigar. Felipe perdera sua fundação. Julián perdera seu céu. Martina agora era apenas uma melodia que o vento soprava entre os prédios de Buenos Aires, um lembrete cruel de que, às vezes, a escolha mais profunda que fazemos é aquela que nos leva ao fim. O triângulo amoroso se dissolvera em fumaça e cinzas, deixando para trás dois homens que, embora estivessem em lados opostos de um amor, agora estavam unidos pelo mesmo vazio eterno. No Teatro Colón, dizem que em noites de tempestade, se você fechar os olhos e escutar com atenção, pode ouvir o som de um violino tocando uma melodia triste, uma música de alguém que escolheu a paixão em vez da paz, e pagou o preço final por sua própria essência. E assim, Buenos Aires continuava sua dança, indiferente às tragédias humanas, enquanto o Rio da Prata seguia seu curso, levando consigo as promessas não cumpridas de Felipe e o arrependimento eterno de Julián. Nesta narrativa emocionante ambientada nas ruas de San Telmo, o destino joga sua última carta de forma cruel. Uma história sobre amor, perda e as consequências devastadoras de seguir o coração até as últimas consequências. Descubra como um reencontro inesperado em Buenos Aires transforma o sonho de um casamento perfeito em um pesadelo de escolha sem volta e um final que deixará marcas profundas.